Vamos a mais um episódio do Psicocast. O meu, o seu, o nosso podcast. 1, 2, 3, funk! No episódio de hoje, traremos um pouco mais para vocês, queridos telespectadores, sobre a temática do artigo científico Psicologia Comunitária e a Saúde Pública, relato da experiência da prática psicológica em uma unidade de saúde da família, que é esse artigo aqui que nós temos em mão. Deixaremos para vocês aí o link na bio do vídeo. Para iniciarmos então um pouco sobre a elaboração desse assunto, traremos uma breve síntese com a nossa companheira Marquisa sobre qual que é a temática em volta desse artigo. Não é mesmo, Marquisa? Isso mesmo. Esse relato com o tema da psicologia comunitária e a saúde pública, no qual o Natan vai estar relatando para vocês sobre essa síntese. Então, galera, o artigo, Psicologia Comunitária e a Saúde Pública, relato da experiência da prática psicológica em uma unidade da saúde da família, que é o artigo, mostra pra eles, Marquisa, é o artigo que a gente trouxe hoje para discutir um pouco nesse vídeo. Ele vai trazer um pouco sobre a descrição, da implementação das práticas de psicologia comunitária em uma unidade de saúde da família, mais conhecidas como USF, como uma forma aí, de estar promovendo a saúde pública e melhorando a qualidade de vida dos nossos pacientes. O artigo vai destacar pra gente, Marquisa, sobre a importância dessa colaboração entre a psicologia e outras áreas da saúde para que a gente possa lidar da melhor forma possível com essas questões tão complexas, que são as questões da saúde pública, não é verdade? A abordagem comunitária, ela vai enfatizar pra gente a participação ativa da comunidade e a construção dessas relações de confiança entre os profissionais da saúde e os pacientes. A experiência que descreve, que é descrita pra gente nesse artigo, Marquisa, mostra que as práticas da psicologia comunitária dentro das unidades de saúde da família melhoraram a eficácia do tratamento médico e aumentaram o envolvimento dos pacientes no cuidado da sua saúde e melhoraram a qualidade de vida dos nossos pacientes. E para poder falar um pouquinho mais sobre esse tema, ninguém melhor do que um convidado mais do que especial, que está agora diretamente de São Paulo para poder conversar com a gente. Ele que é professor, formado pela Unicamp, graduado, pós-graduado, mestrado e doutorado em Psicologia Existencial Humanista, em Psicologia Comunitária, com ênfase em Psicologia Esportiva. De quem que a gente está falando, não é mesmo, Marquisa? O Dr. Miguel. Então vamos receber com uma salva de palmas o Dr. Miguel Barros. Sou fã do Miguel. Muito obrigada, Dr. Miguel. Obrigado mais uma vez, Dr. Miguel, pela participação. Muito importante pra gente ter você aqui com a gente hoje. O nosso segundo episódio, Marquinhos? Nosso primeiro episódio aí foi campeão em audiência. Vocês pediram muito, gostaram muito. Tanto que a gente voltou aqui hoje pra poder fazer mais um episódio especial pra vocês aí em clima de Páscoa, Episódio especial pra vocês. Então, pra gente poder já dar a introdução, já começar logo, Marquesa, pra gente desocupar o Dr. Miguel com a agenda lotada, cheia de atendimentos, palestras para todo o Brasil, inclusive internacionalmente, Essa semana ele está lá na conferência de Harvard University, trazendo um pouco mais sobre essa questão da psicologia comunitária. Então, pra gente é realmente uma honra, Marquisa, ter esse convidado mais que especial com a gente. Então, mais uma vez, doutor Miguel, obrigado. Vocês que estão aí de casa assistindo a gente também. E sem mais delongas, vamos começar o que logo interessa, Marquisa? Que é sobre psicologia. Afinal, nós somos o Psicocast. Então, pra gente introduzir um pouquinho mais, Marquisa, sobre essa história, sobre esse assunto, pra gente entender um pouco mais sobre o que de fato nós estaremos tratando ao longo desse episódio, a gente queria convidar o Dr. Miguel a trazer um pouco mais pra gente sobre essa visão da história, da psicologia comunitária, dessa contextualização histórica pra gente entender de fato o que é a psicologia comunitária, onde ela começa, onde ela surge. E a gente queria ouvir de você, Dr. Miguel, como que se dá aí a difusão desse conhecimento científico, não é verdade, Marquisa? Isso mesmo. Maravilha! Bom, Natan, bom, Marquisa, obrigado pelas palavras, fiquei muito lisonjeado. E para a gente poder começar falando sobre a psicologia comunitária, a gente tem que entender como surgiu a psicologia comunitária. A psicologia comunitária surgiu na década de 60 com o intuito de pegar aqueles indivíduos que eram levados aos manicômios e conseguir trazer eles de volta para a sociedade, a reintegração deles na sociedade. Porque as pessoas que tinham problemas
na questão da saúde mental, eles eram vistos como pessoas que eram fora do convívio, eram fora da realidade da sociedade em si. Então a psicologia comunitária veio com o intuito de não olhar para o indivíduo como unidade, e sim o indivíduo como um todo, como a comunidade, e preocupar com a integração dele de volta ao sistema de ensino, ao sistema de saúde, ao sistema domiciliar, para poder trazer de novo esse indivíduo para a sociedade. Ótimas colocações, né, doutor Miguel? Então, a primeira pergunta que nós preparamos, né, Marquisa, para o doutor Miguel, com base no artigo que nós realizamos a leitura e que nós estamos discutindo no vídeo de hoje, seria um pouco a respeito dessa contextualização do recorte geográfico e sobre os modelos de atuação nesse espaço. Então, doutor Miguel, a minha pergunta é a seguinte: sobre a escolha do local, no caso dentro da atuação da psicologia comunitária, leva-se muito em conta, né, a importância cada vez maior de uma inserção dos psicólogos na área da saúde pública, uma vez que as experiências de saúde, né, e doença elas são marcadas por dimensões subjetivas e essas, né, que por sua vez constituem um dos principais objetos de estudo da psicologia. A gente queria entender um pouquinho melhor sobre essa questão da busca da adaptação aos modelos de atuação que em geral vão estar voltados para o contexto clínico nesses consultórios particulares. A gente queria entender um pouquinho melhor sobre como esse recorte geográfico, sobre como essa questão da adaptação, né, dos atendimentos vai atender às demandas específicas desses pacientes dentro dessa questão do recorte geográfico, do recorte econômico e sobre como nós, enquanto psicólogos, né, Marquisa, e entusiastas da psicologia, sobre como nós podemos adaptar as nossas formas de fazer a psicologia para poder se adequar melhor a cada tipo de público. Bom, Nathan, essa pergunta é bem pertinente, porque após eu terminar meu curso mesmo, minha pós-graduação, eu fiz um artigo sobre exatamente esse assunto, no qual a gente busca esclarecer o seguinte, não sei se vocês conhecem, sobre a questão do CRAS. O CRAS, ele atua na questão da sociedade em si, né? Da sociedade da periferia, na questão de ajudar eles. E a adaptação, ela é muito importante porque a gente não sabe como uma família está vivendo, a gente não sabe qual é a condição daquela família. Então, acho que quando as pessoas falam de psicólogo, elas pensam muito na questão clínica. E essa adaptação a gente consegue levar para essas comunidades na base geopolítica mesmo. A gente consegue levar para essas comunidades um novo olhar, para que eles possam ter uma noção daquilo que está acontecendo, porque uma das bases da psicologia é o nosso autoconhecimento. E quando você leva aquilo para aquela sociedade, no qual a gente não sabe o contexto em que ela vive, não sabe qual que é a condição que ela vive, não sabe quais são os problemas, a gente tem que nos adaptar àquilo. Por mais que eu, Miguel, como pessoa, não concorde com aquilo, o Miguel, como psicólogo, tem que saber entender, tem que saber adaptar e tem que saber estar por dentro daquilo. Então, doutor Miguel, relata pra gente sobre essa questão que eu vou colocar para você agora. É difícil a realidade apresentada pela população brasileira, tais como o aumento da violência urbana, o desemprego em condições da moradia precária e saneamento básico. Fala um pouco sobre essa tese. Ô Marquisa, primeiramente a gente tem que olhar para a democratização da psicoeducação. A escola é uma base muito importante para poder ajudar esse sujeito, porque a gente já pega desde criança, e quando uma criança ela consegue absorver aquilo, digerir aquilo, entender aquilo, vai ser muito importante para a vida adulta dela. E a gente também pode olhar na questão do esporte. O esporte pode trazer disciplina, consciência, determinação para aquele indivíduo. E também a gente pode também olhar na questão dele na sociedade, tanto no esporte quanto na escola, porque aquilo pode desenvolver um certo pensamento nele no seguinte, o que está certo e o que está errado.
E assim vai desenvolvendo a melhoria da saúde mental e desencadeando situações em que ele pode se ingerir e se inserir na sociedade. Então, doutor Miguel, basicamente o que o senhor quer trazer para a gente é que dentro da proposta de intervenções primárias para a prevenção, nós temos como aliados aí nessa estratégia de evitar o problema antes dele se tornar um problema, como a democratização do acesso à psicoeducação, o esporte como aliado e as propostas de intervenção dentro do contexto escolar. E como que se daria aí a aplicação prática dessas propostas de intervenção dentro desses espaços? Bom, nas escolas a gente pode pegar a aplicação prática como palestras. Para crianças menores, palestras sobre motivação, sobre a educação em si. E para adolescentes que já estão no terceiro ano, segundo ano, desenvolver palestras sobre orientações profissionais. A orientação profissional vai dar um norte para aquele adolescente que ele não tem. Um norte que a escola pública, hoje em dia, querendo ou não, no país em que vivemos, a gente não tem. Então, a questão das palestras, a questão dessa orientação profissional vai ser muito importante. E no esporte, ligando à psicologia esportiva, a gente pode pegar isso porque o esporte vai trazer para aquela criança, para aquele adolescente, uma certa consciência do que é certo e do que é errado, disciplina para poder viver na sociedade, motivação, porque a motivação é uma base fundamental para o desenvolvimento tanto de um adulto quanto de um jovem e de uma criança. Maravilha, doutor Miguel! Então, já encerrando, né, Marquisa, a gente gostaria de agradecer imensamente pela presença do Dr. Miguel e de deixar aqui estendidos nossos mais sinceros agradecimentos à participação do Dr. Miguel, que veio direto do estado de São Paulo para poder participar com a gente desse episódio do nosso Psicocast. Obrigado, Marquisa. Obrigado à nossa equipe que está aqui por trás das câmeras. Como a Marquisa disse anteriormente, um homem com a agenda repleta, super dinâmica, super diversificada. Inclusive, fica para vocês o convite de acompanhar a palestra do Dr. Miguel na semana que vem em Harvard University, que ele vai estar falando um pouco mais sobre psicologia comunitária. Vamos deixar para vocês também na descrição aqui do vídeo o link para poder acessar a palestra do Dr. Miguel. Agradecer, né, Marquisa, mais uma vez pela presença, pela participação, pela boa vontade de estar aqui conosco hoje, né? E é basicamente isso. E você, Marquisa? Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Deixa seu like, se inscreva e, por favor, acompanhe o doutor. E deixe também o seu comentário, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para um colega, para um amigo, para um professor, para alguém que possa estar interessado, né, antenado aí nesse universo da psicologia, né, Marquisa? E para a gente poder concluir, a gente separou uma frase aqui para vocês que ficou no nosso subconsciente durante esse papo com o Dr. Miguel. Inclusive, fica a recomendação para você aí de casa, que a cura para o amanhã começa no agora. Então, nunca é tarde, né, Marquisa, para poder procurar ajuda, para a gente poder resolver as nossas questões. Então, fica aí mais uma vez os nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Um beijo, né, Marquisa? E até a próxima. Tchau, tchau. A revoar!